Aí que tá abrindo aqui. Pronto. Então, como eu estava falando, o texto nada mais é que a construção das ideias, tá? Da nossa criatividade, também dependendo do gênero textual. E o que são gêneros textuais? São as características de um texto. Cada texto tem sua estrutura, sua especificação na maneira como vai ser produzido, como vai ser escrito. Então, existem milhares de gêneros textuais, certo? Temos o gênero carta, temos o gênero e-mail, hoje em dia temos também os gêneros digitais, tá? O e-mail, o Facebook, o Instagram, as redes sociais, são gêneros textuais também, porque eles têm uma estrutura. Igual, no Facebook, eu posso utilizar, né? Quando eu vou fazer um depoimento, ou quando eu vou fazer um texto para alguém, vou escrever a minha publicação ali com foto ou sem foto, enfim. Pronto, só o fato de eu usar foto ou não, linguagem verbal, que é o quê? A linguagem escrita e a linguagem falada. E eu posso utilizar a linguagem não verbal, através do uso da imagem, de placas, enfim, placas de sinalização, tudo linguagem não verbal, certo? Então, tem gênero textual, por exemplo, como o texto publicitário, que ele utiliza de imagem. Ele tem textos curtos, por quê? O que acontece? Uma propaganda, ela tem que ser prática. Então, eu não posso usar um texto muito longo, como no caso de um conto. Um conto é um gênero textual que eu vou utilizar mais a linguagem verbal, ou seja, eu vou produzir mais a escrita, tá? E aí, o gênero conto, qual a estrutura dele? Ele tem verbos no passado, eu posso usar minha criatividade, porque eu posso criar histórias, tá? E aí, o conto, ele funciona da mesma forma que o texto publicitário, na sua produção, na sua estrutura. O conto e o texto publicitário lá, a propaganda, é a mesma coisa, ou não? Não. Não, exatamente. Por isso que gênero textual, ele vai ter a sua forma de ser produzido, tá? Então, existem milhares e cada um tem a sua característica. O que acontece? Dentro dos gêneros, temos os tipos de texto, tá? Ao todo, tipos de texto só tem em torno de 5 ou 6, tá? Então, geralmente, a gente trabalha com os textos narrativos, descritivos, injuntivos, tá? Argumentativos, né? Textos de caráter opinativo, que trabalham com opinião, com um senso crítico, tá? No caso, temos também o informativo, enfim. Então, por exemplo, eu vou pegar o conto e vou pegar a fábula, tá? Que são dois gêneros que vocês já viram no ano passado. O gênero conto e o gênero fábula têm algo em comum. O que seria? A fantasia. Isso. Mas o que mais? Eles têm mais coisas em comum. O que seria? O que contém na fábula que também tem no conto? A presença do quê? Animais. Tá, no conto pode ter animais e na fábula também, né? Aliás, a base da fábula são animais com características humanas, certo? Mas tem um elemento, algo que é significativo tanto na fábula quanto no conto, que seria a presença do quê? Esqueci o nome. De alguém que conta a história. Quem seria? O narrador. O narrador. Então, por isso que os dois, eles são do mesmo tipo. Eles são do tipo narrativo. Por quê? Tanto no conto quanto na fábula, eu preciso de um narrador. No conto, pode acontecer do narrador ser o quê? O personagem, ele conta a história, ele participa. Na fábula, pouco provável isso acontecer. Mas ambos têm narrador. Na fábula, geralmente, é o narrador observador, tá? Aquele que só vai contar a história, tá? Ele não aparece, isso, ele só conta. No conto, tem também o narrador observador, mas também pode acontecer de algum conto, algum tipo de conto, porque dentro do gênero conto existem milhares de contos. Eu tenho conto de amor, conto de fadas, conto de aventura, conto de
policial, conto de terror. Então, existem vários tipos de contos dentro desse mesmo gênero, tá? O que vai diferenciar, por exemplo, o conto de amor do conto de fadas é a questão dos personagens. Então, no conto de amor, geralmente tem um romance, alguém gosta de alguém. Nos contos de fadas, não é necessário, tem seres fantásticos. No conto de amor, não precisa especificamente ter, tá? Então, aí são detalhezinhos que vão diferenciar um conto do outro, certo? Então, vamos lá. Gênero textual, características do texto, a forma como o texto vai ser produzido. Então, ele vai ter que ter narrador? Ele não vai? Quais elementos eu posso utilizar, por exemplo, numa fábula? Geralmente, quando se fala gênero fábula, os personagens têm que são animais com características humanas. Preciso colocar vários personagens? Não. Na fábula, eu posso fazer com um personagem, com 2, 3, tá? Não preciso colocar muito, porque é uma narrativa curta, tá? O conto também é uma narrativa curta, é um pouco mais extenso, que ele pode ser um pouco maior que a fábula, tá? Mas aí no conto não preciso ter animais com características humanas, tá? Eu posso colocar um animal falante no meu conto? Posso, tá? Não é que eu não posso utilizar isso, mas não é uma obrigatoriedade do conto como é na fábula. E a parábola? Parábola é um outro gênero que se diferencia um pouquinho da fábula. O que seria essa diferença? A senhora falou sobre parábola ano passado? Eu acho que o ano passado eu não cheguei a falar, mas teve um ano. Ah, é porque era do outro material do sexto ano. Tá. A parábola, ela é igual a fábula. Tem que ter uma lição de moral. Geralmente é um texto que se encontra na Bíblia. Igual Jesus, ele falava, pregava para as pessoas utilizando parábola. Tá? Então tem a do bom semeador, do filho pródigo, são as mais famosas, né? A fábula também traz uma lição de moral para a gente. Só que na parábola, eu não tenho a obrigatoriedade de usar animais com características humanas. Eu vou utilizar elementos como pessoas, enfim, histórias com pessoas mesmo. Mas ela é uma narrativa curta, tá? Assim como a fábula, e utiliza de uma lição de moral, tá? Ou seja, igual a parábola do filho pródigo. Quem já ouviu falar da parábola do filho pródigo? Já, né? Esther, que mais? Quem já ouviu falar? Gabi já ouviu falar? Igor, você já ouviu a parábola do filho pródigo? Joaquim, já? Nunca. Que havia um homem, lembram que havia um homem muito rico, esse homem, ele tinha 2 filhos. O mais velho, ele era mais... Professora, pode repetir que a minha conexão caiu. Ah, tá. Você já ouviu a parábola do filho pródigo? Eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não lembro assim. Entendi. Pronto, era um homem muito rico, tinha 2 filhos. O mais velho, ele era mais companheiro do pai, assim, ele, né, queria ficar nas terras, herdar, cuidar dela. Só que o mais novo não, o mais novo, ele era um pouco mais rebelde, ele queria conhecer o mundo, explorar outras coisas. Então, um certo dia ele pega, chega no pai e fala, ó, a partir de hoje eu vou pegar a minha parte da herança e vou explorar, conhecer outras coisas e tal, explorar o mundo. Aí o pai dele tá certo. Então, pegou toda a herança, deu para ele. Só que quando ele saiu com aquele dinheiro, ele não soube administrar. Ele começou a gastar com festas e saídas e tal. E aí chegou um momento que o dinheiro acabou. Ele não investiu, não fez, né, só gastou. E aí ele começou a passar fome, não tinha onde ficar, não tinha onde, né, dormir, enfim, porque não tinha dinheiro. E aí ele estava passando numa fazenda e ele viu o cara dando comida ali aos porcos, e ele falou, eu posso trabalhar em troca de, me dê o que você puder. Aí ele, então, tu trabalha aqui comigo e eu te dou o resto do porco ali para tu comer junto também. E aí ele começa a entender que era importante ele
viver com a família e tal, ele não ia estar passando por aquilo. E aí ele resolve voltar. E quando ele volta, o pai fica muito feliz, faz aquele banquete, aquela festa, e o irmão mais velho fica revoltado. Ele fala, poxa, pai, eu sempre fiquei do seu lado, e o senhor, né, nunca fez festa para mim, nunca fez dessa forma, e pro mais novo, né, pro meu irmão, fez tudo isso. Aí ele falou da importância, né, que ele reconheceu o erro dele, ele viu que, né, que ele estava, que era importante ele estar na casa do pai dele, e aí a gente leva para o contexto religioso, né, que a gente sai da casa de Deus e vai procurar outras coisas, mas, e que, né, um dia a gente vai voltar para perto dele, enfim, que é importante isso. Tá? Quando a gente se afasta muito dos nossos pais mesmo, né, nossos pais biológicos, e não e desobedece, enfim, que a gente sofre as consequências, como ele sofreu, tá? Então, tá vendo? Uma lição, uma fábula, enfim, certo? Mas utilizou de humanos, utilizou de animais para trazer a lição, certo? Então, vamos lá. Vê só. Aí, no caso, temos também, além dos gêneros textuais, os literários também. O conto, ele pode ser um gênero literário, um romance, uma narrativa, enfim. Existem milhares de gêneros, certo? E cada um deles vão ter uma característica específica na hora de serem produzidos, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pausar aqui, porque eu vou... não, aí eu vou espelhar para vocês, deixa eu ver, o site que eu achei aqui com a definição dos gêneros e tudo para vocês estarem copiando aí no caderno. E vou passar para o pessoal aqui de casa, tá? Ô, professora, eu posso ficar anotando coisas que eu acho que vai ser importante? Isso, perfeito. Eu vou espelhar aqui para vocês Anotando. só. Deixa eu achar aqui. Tudo que eu falei tá aqui. Não precisa. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo? Sim. Vocês só vão copiar isso aqui, ó. Pra Para mim tá copiar. aparecendo. Não, tá não. Não tá? Tá Só aparecendo, tô... Sofia, ok. Igor, ok. Tá aparecendo Pra mim aí? tá ok. Tá Tá, aparecendo beleza. aí. Tô vendo, tô vendo. Pronto. Como é pra Aí, copiar veja o quê, só. professora? Isso, eu só vou copiar isso aqui. Deixa eu. É porque eu abri outra janela. Pronto, ó. Gêneros textuais. São textos, tarará. Vai copiar essa parte aqui que eu tô. Tá vendo eu passando o mouse? Vai copiar essa parte aqui. Aí, quais são os gêneros textuais? Ele botou vários aqui. Não precisa copiar tudo, não. Copia só os primeiros e bota a etc. depois, tá? Porque não tem necessidade disso, não, tá? E aí, quando. Só copie por enquanto essa parte aqui. Aí, quando vocês terminarem, eu desço a barrinha para vocês copiarem tipos de texto, tá? E para vocês eu Tá vou bom. passar aqui no quadro. Porque eu acho que, não sei se vocês vão conseguiriam enxergar do quadro. Eu vou continuar a gravação porque vai estar passando ali e quem depois for assistir a aula para Os ver, dois né? primeiros parágrafos? Isso. Vai copiar até aqui um pouco dos exemplos, tá? Não vem aqui, ó. Confira alguns exemplos de gêneros. Aí vocês vão copiar alguns aqui, tá? Ok? Vou levantar aqui só.
vocês enxergarem direitinho? Tá muito claro. Eu acho que eu vou botar aqui só. Melhor. Três pilotos. Terminei, professor. Eu estou esperando do site que eu encontrei a definição e tal. Que eu passei. Tá falando já estão lá no site. Já tá. E aquele site que eu mandei? Olhou? Olhei, mas não me interessou a primeira aula. Eu gosto de começar com esse assunto aqui. Então, não tinha uma aula específica. Ô, tia, qual é o gênero textual ata? Então, o que acontece? O gênero literário ele acaba entrando no mesmo contexto do textual, tá? Aí ele é dividido entre esses três aqui, ó, o livro.
épico e dramático. Aí pronto, dentro do gênero literário lírico vai entrar o gênero textual poema. Pronto, lírico vem de sentimento, na verdade lírico vem do instrumento, lira, que era igual, não sei se você já viu a representação de anjos, né, que tem harpa, lira, enfim, né, aquele instrumento mais dócil e tal. E por isso está relacionado a sentimentos. Então, poema, por exemplo, ele entra dentro desse gênero. Uma música também, né? O gênero música pode entrar dentro desse contexto literário, tá? O épico, ele está relacionado no caso, aquelas obras onde tem um herói, e esse herói ele vai passar por grandes aventuras, e isso, pronto, o Harry Potter mesmo, ele entra dentro desse contexto do épico. Tem o mocinho, ele é o herói, tem os amigos dele, ele enfrenta um vilão maior, e ele, né, o bem sempre vence o mal. Então, e ele passa por grandes aventuras até chegar no objetivo dele, tá? E o dramático está relacionado a textos teatrais. Então, eram textos que eram encenados, tipo... Pronto, o último Harry Potter, a Criança Amaldiçoada, ele é dessa estrutura, do dramático. Ele é um texto literário, que aí tem cena tal, os personagens, a fala deles, tá? Basicamente, deixa eu ir pra cá. Ô, professora, o que é o gênero textual ata? Terminou, Joaquim, Sofia, Igor. Que aí eu já desço para vocês, tá? Acabei, professora. Tá certo. A ata, Joaquim, é um gênero textual que, por exemplo, às vezes em algumas reuniões, as pessoas elas falam os pontos principais, né, que tem que ser resolvidos. Por exemplo, tem uma reunião para decidir quais são as melhorias do condomínio, do prédio que tu mora. Aí tem alguém que vai fazer a ata da reunião, o que foi decidido nessa reunião, tá? E aí, no final, geralmente, todos os que estão envolvidos, que participaram, têm que assinar. Então, por exemplo, a ata da reunião do condomínio tal, ficou decidido que o estacionamento precisa de melhorias, que agora existem regras para a limpeza do A local. do colégio mesmo que a senhora fazia, a senhora passava para todo mundo escrever o nome. Isso, aí no final todo mundo escreve o nome concordando com aquilo que foi decidido. E aí esse É uma texto, isso opinião tudo de é todas as sua pessoas, né? ata, tá? É uma opinião de todas as pessoas, né? Isso, o que foi decidido naquele contexto e no final sempre tem a assinatura das pessoas concordando, né, com aquilo, tá? Esse é a ata. Vocês vão aprender esse ano ele. Eu vou trabalhar, né? Se eu não me engano, tem. Deixa eu descer aqui. Posso descer? Todo mundo concorda? Sim, pode. Pronto. Pode Eu vou vir descer, pra cá. Agora professora. vocês vão vir para cá, ó. Aqui não precisa, não. Tipos e gêneros, tá? Tem muitos Vocês gêneros vão copiar textuais. isso aqui, ó. Agora, tá? Não precisa copiar essa parte de baixo, não. Só até aqui. Texto prescritivo, tá?
acontece? O tipo de texto, como ele é limitado, ele distingue, ou seja, ele é um pouco diferente dos gêneros por conta da sua estrutura, tá? Então, assim, ele é a base, ele está dentro do gênero textual, ele é a base para que esse texto possa ser desenvolvido. Então, como eu falei, num conto e numa fábula, eles são do tipo narrativo, tá? E aí eu pego a propaganda, o texto publicitário, ele já não é do tipo narrativo, ele não tem narrador, né? Uma propaganda não tem um narrador, tem só o texto ali, ele é bem curto, geralmente se utiliza mais de imagens, tá? E aí ele já é do tipo injuntivo. Por que ele é do tipo injuntivo? Porque geralmente as propagandas elas querem induzir. O injuntivo é aquele que ordena, induz a pessoa a aderir a um determinado produto. Então, por exemplo, eu tenho uma propaganda, ela tinha a propaganda do batom. Lá, compre batom, chocolate da garota, compre batom, e ficar repetindo, né? Então, assim, ó, o compre já utiliza de verbo no imperativo, tá? Então, ele é do tipo injuntivo, ele vai convencer o leitor a aderir àquele produto. Não é igual o conto. O conto é do tipo narrativo, ele só está contando a história, despertando o senso de imaginação do leitor, tá? Ele tem uma abordagem diferente da propaganda, certo? Coloquei esse traço porque é a mesma coisa, tá? Ele vai repetir aqui. Texto, para. Se vocês quiserem até escrever assim, não tem problema. Terminei, professora. Terminou? Ah, só espera. Já é 9 horas já. A hora do intervalo de vocês é qual? Ah, é normal, né? 9h30, né? Sim. Acho que é. É normal, né, Mira? 9h30, né? O intervalo deles. Porque é o horário normal. Depois do intervalo, então, professora, depois do intervalo vai ter aula sua ainda? É o quê? Depois do intervalo ainda vai ter aula sua? Não. Depois do intervalo é outro professor. Qual professora? Oi. Qual professor? Não Uhum. sei. Não sei. Não sei se é Léo. O que acontece? O injuntivo e o prescritivo. É George, tá? Depois de mim. É história. Aí, no caso, deixa eu vir pra cá. Você tá vendo aqui uma estratégia para não atrapalhar vocês. Tá dando para ver? Eu tô na frente? Ah, tá. No caso, o injuntivo e o prescritivo, eles têm quase a mesma função. O prescritivo, geralmente, ele vai abordar gêneros como manual de instrução, regras de jogo, ou seja, ele ajuda o leitor a construir algo, recomenda algo para ele, por exemplo, uma bula de remédio, o que pode ou não fazer, a forma como deve ser tomado, a dosagem, tudo isso se encontra lá. Manual de instruções, né? Como é que se joga, como é que se constrói o jogo, enfim, as regras dele, tá?
Vai entrar nesse contexto aí. Quando terminarem, me avisem, tá? Pessoal aqui, pessoal de casa. Deixa eu interromper um pouco aqui a gravação. Tá?